Hoje, nos Sinais Vitais, um novo formato. Sinais Vitais Entrevista comigo, Roberto Calil. Vamos falar sobre saúde mental. E tenho o prazer de ter hoje aqui comigo Mário Sérgio Cortella e professor Wagner Gattas. Calil, muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com você e ao lado de pessoas tão ilustres como o querido Cortella. Que bom. Bom demais. Um diálogo que permite esclarecer o que não pode ficar escondido. Antes de iniciar nosso papo, vamos ver uma reportagem sobre o tema saúde mental. O número de pessoas diagnosticadas com doenças mentais não para de crescer. Entre elas estão a depressão, o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia, demência e a deficiência intelectual. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, existem hoje em todo o mundo cerca de 350 milhões de pessoas com depressão. O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking dos países da América Latina. São pelo menos 11 milhões de brasileiros diagnosticados com a doença. Isso equivale a quase 6% da nossa população. Os transtornos psicológicos atingem todos os grupos de pessoas de diferentes faixas etárias, gênero e condições socioeconômicas. E muitos fatores contribuem para isso. Entre eles, a pandemia, o isolamento social, o trânsito, as redes sociais e também o estilo de vida. Para piorar, o acesso ao tratamento é precário. Em países de baixa e média renda, 85% das pessoas com transtornos mentais não recebem tratamento. Em países de alta renda, essa porcentagem é menor, mas ainda preocupa. Até 50% das pessoas com transtornos mentais precisam de apoio profissional e não recebem. E isso reflete na vida pessoal, social e profissional do paciente. Saúde mental é o assunto do momento e não é à toa. Gattas, saúde mental. Se fala muito de saúde mental. Definição de saúde mental. É possível definir? Está dentro da definição de saúde, não é, Calil? A própria Organização Mundial de Saúde diz que não há saúde sem saúde mental. É um estado de bem-estar, é um estado de conforto interno, é um estado de bom relacionamento com o mundo, com as pessoas e consigo mesmo. E é um equilíbrio das emoções que vão ficar estáveis mesmo com todas as intempéries que nós vivemos nesse mundo moderno. Mário, o Gattas falou em equilíbrio. É possível no mundo que a gente vive hoje ter algum equilíbrio de alguma coisa? Não? A gente precisa, né? A filosofia, que é a minha área, ela mostra o quanto que o equilíbrio resulta não de uma atividade estática e imóvel, mas de um movimento no qual não se desabe. Nós temos hoje muito mais condições de desabar. Os estímulos são mais expressivos, nossas conexões elas são tão múltiplas que a gente acaba perdendo a nossa condição até de caminhar sem cair. Eu sempre digo, eu nesse momento não estou equilibrado, nenhum de nós. Nós estamos estáticos, parados. Equilíbrio se dá quando no movimento não há nenhuma oscilação negativa. É claro que para caminhar eu tenho uma oscilação, como na vida se o é, mas sem cair. E nesse sentido, hoje, né, Guimarães Rosa, que era médico, ele dizia que a gente precisa cuidar de viver só em voz alta. E nós estamos vivendo só em voz alta, e isso perturba um pouco, né, a nossa condição, nossa capacidade. Gattas, quais são as principais doenças? Porque sabemos que o Brasil é campeão de depressão, né? Quais são as principais doenças nesse... Estatisticamente, nós fizemos em 2012, bem antes da pandemia, um estudo epidemiológico representativo aqui na cidade de São Paulo. Nós encontramos que num espaço de 12 meses, 20% da população, quer dizer, 1 a cada 5, vão apresentar sintomas de ansiedade. Sintomas de depressão ocorrem em 12% e esse é o número que nós encontramos até hoje. Teve um aumento de ambas, ansiedade e depressão, que são as mais frequentes, de cerca de 25% após a pandemia. Um aumento significativo, eu não diria não causados pela pandemia, mas desencadeados pela pandemia. Isso, parte desses pode levar ao suicídio, não? Sim. A depressão é a causa mais frequente de suicídio. Cerca de 80% das pessoas que suicidam têm um quadro depressivo e hoje nós sabemos que há cerca de 800 mil suicídios por ano, quer dizer, a
cada 40 segundos suicida uma pessoa em algum lugar do mundo. No No mundo. mundo. E no Brasil? No Brasil, o suicídio ele ocorre em cerca de 15, 16 pessoas para cada 100 mil habitantes. Também é bastante frequente. É muito. E eu queria fazer duas perguntas, a mesma pergunta para os dois. Qual a diferença entre tristeza e depressão? Tem dias que eu estou triste, eu estou deprimido, ou triste deprimido. Qual a diferença? Olha, como médico, quando eu falo depressão, eu falo na doença depressiva. Não é? Naturalmente, é muito mais glamouroso você falar hoje eu estou deprimido do que falar que hoje eu estou triste. Mas a tristeza ela faz parte da vida. Nós encaramos, quando estamos tristes, aquilo como parte da vida. Eu sei porque eu estou triste. Já a depressão, na maioria das vezes, ela não tem uma causa desencadeante. A pessoa até diz, olha, eu tenho um excelente trabalho, uma excelente família, sucesso profissional, mas eu estou insatisfeito, eu não tenho motivos para estar assim, mas eu estou assim. De maneira geral, a pessoa deprimida, olhando do lado externo, que não é o meu campo, ela está desvitalizada. Isto é, ela perde a razão. Deprimida. Ela perde a razão de viver, ela não tem conexão com as coisas, ela imagina que a vida dela não faz sentido e nem ela sentido na vida. E, portanto, essa agonia sem causa aparente, sem causa visível, ela aprofunda ainda mais, né, aquela condição. Por outro lado, a tristeza ela é uma desvitalização provisória. Uma pessoa triste ela pode ficar acabrunhada, ela pode ficar aquietada, mas ela retoma o seu estado depois. Isto é, ela volta assim que há um amainar. Né, na área de vocês, especialmente no campo da psiquiatria, se fala até do luto, né, como sendo uma tristeza que tem um tempo aceitável até. Né, não sei qual é a medida, às vezes fala assim em 6 meses, né, que a partir daí não é mais luto, já é alguma coisa um pouco mais agravada. Agora, a tristeza, de fato, como o Dr. Gattaz lembrava, ela é um componente da nossa existência, né, tal como a felicidade. Ninguém é triste o tempo todo, nem feliz o tempo todo. Eu sempre digo, né, doutor Calil, que uma pessoa feliz o tempo todo não é feliz, ela é tonta, né? Porque a vida não traz só uma razão para isso. Mas uma pessoa triste o tempo todo, ela está com um agravante que é muito mais sério. E, portanto, esse campo, né, ele é um campo hoje muito evidente. E a grande questão, até não tenho informação para entender, mas eu acho que a gente tem menos pessoas, de fato, né, com a condição agora de se indicar que ela tem uma depressão, do que a atenção ao problema. E, portanto, um número maior de diagnósticos que antes ele nem procurava. Né? Para alguém que tem 70 anos como eu, a palavra depressão, nesse sentido médico usado agora, ela é muito nova, né, no meu cotidiano. Não sei desde quando que se fala nisso. Olha, você falou num aspecto muito importante, você falou da desvitalização, e essa é uma diferença central entre depressão e tristeza. Porque a depressão não é só a tristeza. Muitas vezes a depressão ocorre com um fenômeno chamado anedonia, que é a diminuição da capacidade de sentir prazer. A pessoa não está triste, mas ela diz, eu não consigo sentir, eu estou anestesiado por dentro. E o deprimido... Quer dizer, a vida perde o sentido. Perde o sentido porque ele não sente mais. E é uma sensação horrível. Imagina você não conseguir sentir nem a tristeza, muito menos coisas positivas. E a depressão ocorre sempre com sintomas vitais, sintomas físicos que você falou. Uma sensação de esgotamento físico e mental que não ocorre nos quadros de tristeza. E que é sério, né? Como você vê o suicídio na sua visão? Olha, a filosofia tem uma percepção, ela não é técnica, ela é muito mais teórica. O suicídio é uma solução definitiva por uma questão provisória. Portanto, é uma não solução. No entanto, como o suicídio é uma questão multifatorial, né, ele não tem um único ângulo de observação, eu posso olhar como consequência de algo que é orgânico, que é químico, cerebral, posso olhar como sendo resultante, né, de algo que é a convivência, né, e nesse sentido, independentemente do impulso químico orgânico que possa ter, né, que alguns, a área sabe melhor, claro, do que eu, vejo como uma preocupação séria. Na minha atividade, que é a educação escolar, dado que eu sou professor, é uma questão muito grande em relação, hoje, a pessoas na faixa etária da adolescência. Quando eu tinha 15 anos de idade, ou quando você tem 15, 16, você até pensa no dar-se cabo por duas razões. A primeira é ver como é que ficariam as pessoas sem você. Portanto, imaginar como seria essa tua falta, seria ou não.
A segunda é que com 15, 16 anos tudo parece definitivo. Uma espinha na ponta do nariz, ou a orelha que é um pouco maior, né, o cabelo que você não está gostando. Então, mas isso é uma perturbação momentânea. E o suicídio acaba tendo, né, um campo de definitude que é muito ruim. É uma questão comunitária, né? Ela não é algo que se vai lidar individualmente. É a sociedade que tem que tratar disso na sua multifatorialidade. Agora, isso é muito sério, né? Porque a incidência é muito grande, né? Agora, uma pergunta. Você percebe, por exemplo, um colega do seu lado, né? Ele começa a ficar estranho. Você tem que abordá-lo? Entende, não? Porque ele começa a ficar estranho, começa a ficar desinteressado, ele começa a ficar diferente. Começa a reclamar da vida. Como é que é a abordagem? Porque se... a abordagem... Só uma pergunta para você. Por exemplo, eu estou deprimido, a vida acabou para mim, eu estou pensando em me suicidar. Naquele momento, se alguém intervir, ou me chamar para uma conversa, ou me dar um chacoalhão, isso passa, não? Ou é momentâneo e eu volto com a mesma ideia? Entende minha pergunta? Também Olha, eu entendo sua pergunta, sim. Antes se achava que não se pode perguntar sobre suicídio porque a pessoa vai ter a ideia de suicidar. Isso não é verdade. Quanto mais abertamente se falar sobre, não o suicídio diretamente, mas, por exemplo, se a pessoa está cansada da vida, se a pessoa já se imaginou dormindo e não acordando mais, se a pessoa já se imaginou morta e que isso seria uma solução para os seus problemas. Então, falando-se abertamente, é um grande alívio para a pessoa que está em sofrimento. É importante dizer que quase 70%, 68% das pessoas com uma depressão têm ideias suicidas ou para-suicidas. Não quer dizer que 70% vão tentar, mas eles veem naquilo como uma possibilidade de alívio do sofrimento. Eu estou sofrendo, a vida não tem mais sentido, o futuro é negro. Se eu morresse, seria uma solução, um final para esse sofrimento. Então, essas ideias ocorrem em grande parte das pessoas como um mecanismo de existe uma saída, uma solução. Deve-se falar abertamente sobre isso, deve-se perguntar se a pessoa está cansada, se a pessoa imagina que o sofrimento dela teria um fim com o suicídio, e nesse momento é o momento de encorajar a pessoa, então... O que eu tenho visto também, que o doutor Gataz lembra, é que afora fatores de natureza neuroquímica, por exemplo, induzidos ou por um medicamento ou por um estado, né, que não está no controle do indivíduo, o que mais bloqueia a possibilidade, não o desejo, mas a possibilidade de suicídio é a escuta. Alguém que possa escutar a pessoa, alguém que possa ela dar atenção, e não é recriminá-la, e dizer, mas olha só, é igual com pessoa com depressão, você tem uma vida tão boa, você tem os filhos assim, você tem uma carreira, como é que você está assim, você não tem o direito. Isso não é você acolher alguém, é você admoestar, né? Você afasta. Então a capacidade de escuta, como fazem algumas organizações na sociedade que atendem pessoas que precisam, né, ser ouvidas, não impede. Mas eu acho que dificulta imensamente aquilo que não foi induzido, né, por algum tipo de situação fora da opção humana, né? Sem dúvida, esse tipo de conselhos, né? Você não tem motivos para ficar assim, você tem que reagir, você tem que se ajudar, são coisas que não se deve falar para alguém com uma depressão. Seja forte, porque a pessoa com depressão já tem o sentimento de insuficiência, o sentimento de culpa. E se eu falo para ele, você não tem motivos para ficar assim, como que a pessoa escuta isso? Não, eu sou um ingrato, então. Eu realmente não consigo reagir. Vai piorar uma situação. Você piora a situação. Falando em depressão, que é super importante, tem origem genética, não? Genética. Tem familiar. Não é? Quando a pessoa tem, por exemplo, um familiar de primeiro grau com a depressão, o risco aumenta em cerca de 15 vezes para ela ter também uma depressão. Como tudo, né? Nós somos fruto da interação dos nossos genes com o meio ambiente. Então, você veja, embora ela tenha origem genética, uma situação como a pandemia, a Covid, aumentou em 25%. Por quê? Porque ela desencadeou um quadro para o qual as pessoas já tinham, então, uma predisposição genética. Pessoas que nunca tinham adoecido antes, adoeceram na pandemia. Como a gente está falando do estilo de vida, Mário, como você enxerga a sociedade hoje, o estilo de vida da sociedade em geral? Da sociedade, mas sem imaginar, a sociedade ocidental,
ou aqueles que ocidentalizaram seu modo de vida, como é o caso de alguns países no Oriente ou no mundo asiático, ela está adoentada. Há vários sinais de adoecimento da nossa convivência, né? Nós temos sinais como, eu brinco com um deles, né, que é o nosso deslocamento da ideia de família. Não olhando a família aí como sendo aquele núcleo protetivo, mas aquele ninho afetivo de cuidado recíproco. Nós perdemos um pouco da percepção comunitária. Quando Freud, né, isso o doutor Gattaz conhece bem, escreve, né, o mal-estar na civilização, na tradução do alemão para o português, às vezes pode ser a inquietação na civilização, né? Quando ele fala do mal-estar na civilização, ele não está falando de mal-estar da civilização, mas porque na compreensão, claro, uma vida organizada coletivamente, em que haja harmonia de convivência, onde haja acolhimento, as pessoas não ficam perturbadas. Mas eu acho sim, né, que a gente tem um certo adoecimento. O exemplo que eu mais dou é gente que no final de semana, por exemplo, cara, eu viro e falo assim, vamos sair todo mundo, vamos sair, vamos embora, vamos comer comida caseira. E as pessoas saem de casa para comer comida caseira, né? E aí você fala, vamos, e sai todo mundo com essa ideia. A noção de um distanciamento dos nossos lugares. Essa vida em conexão contínua, em que você, quase que retomando aquela música que Moacir Franco cantava, não posso parar, se eu paro eu penso, eu choro. Você tem que estar o tempo todo em atividade, porque pensar-se pode trazer algum tipo de perturbação. Por isso, sim, há um adoecimento, né, no nosso cotidiano, pelo nosso modo de convivência. E a obsessão do consumo, a consumolatria, essa adoração, né, o tempo todo por você ter que ter coisas, porque é isso que vai te dar alegria e, portanto, gera frustração. E o mundo digital, né, são muitas coisas. Ainda dá tempo. Né, algumas coisas na vida é melhor começar cedo antes que seja tarde. Uma delas é conversar sobre isso. Bom, vamos a um pequeno intervalo e a gente já volta a falar, inclusive, sobre um pouco do mundo digital. Estamos de volta com Sinais Vitais, Dr. Carlinho Entrevista. Hoje o tema saúde mental. Mário, queria te perguntar uma coisa. Como a tecnologia nos coloca em momentos de paraíso e momentos infernais? Em princípio, a tecnologia teria a intenção original de facilitação da vida. Ela, quando nos aprisiona, né, dentro de alguns movimentos, nos quais não se tem mais autonomia de vivência, em que você não tem sossego, em que você ou eu nos colocamos o tempo todo em estado de disponibilidade, em que nós temos que estar em prontidão de modo permanente, claro que isso perturba a capacidade de reflexão, de descanso. Se eu, Cortella, tenho que levantar de manhã e já pegar um aparelho celular e ele vai comigo onde eu vou ao banheiro, ele está no meu bolso, se ele não está, eu ponho em cima da pia, né? Eu vou até a cozinha, ele anda comigo, eu tenho de estar conectado o tempo todo, significa que eu perdi a referência da facilitação. Claro que a tecnologia ela nos apoia, mas ela também nos retira momentos de convivência. Exemplo, né? Não dá para não ter um forno micro-ondas que favorece alguns momentos na vida, mas ele impede a refeição em conjunto. Ele faz com que a gente tenha o tempo todo, né, de buscar seus próprios horários. Nós não partilhamos mais música, né, Calil? A gente antes, quando você estava ouvindo música numa casa, né, todos tinham que participar. De algum modo, você dá, por meu sossego, agora cada um põe o seu fone. E agora existe uma coisa magnífica, que é uma técnica e uma tecnologia que anula o ruído à tua volta. Não só você está no meio de uma multidão, está numa bolha. Mas isso, só você se ouve como você não ouve mais ninguém. Portanto, esse isolamento, ele é um mau uso da tecnologia. Ela tem um lado malévolo, que é nos dominar, nos perturbar a sequência de convivência, e tem um lado, né, de benefício. Por isso, nem informatofobia, que é o pânico, né, ao mundo tecnológico, nem informatolatria, né, que é a adoração a esse mesmo mundo. Gattaz, falando em depressão e suicídio, as redes sociais pioraram muito isso, não? Porque
O que eu vejo, na verdade, nessas postagens e tudo, né? Primeiro, não estimula a depressão, sem falar as perseguições por esses meios, né? Pelas redes sociais, né? Então, você pode ser perseguido por essas redes sociais por várias pessoas ou por vários grupos, né? Isso é ruim. Isso aumenta muito, mas no geral aumentou muito a depressão. Tem o cyberbullying, né? O cyberbullying. Além do que, muitas vezes a rede social é um mundo da fantasia, né? Que as pessoas não são aquilo que postam e que estão felizes e... Olha, eu tem relação compartilho direta aqui dessa cautela em culparmos a tecnologia pelos nossos males. Eu gosto de contar sempre a história do George Burt, que era um neurologista norte-americano, que em 1881 publicou um livro chamado Neurastenia, Fraqueza dos Nervos. É o que nós chamamos de burnout hoje. E a neurastenia, ele dizia, tinha 5 causas na tecnologia americana, tanto que o nome do livro dele era Neurastenia ou o nervosismo americano, porque ele achava que aquilo só ocorria nos Estados Unidos. E tinha 5 causas. A primeira delas era a máquina a vapor, que permitia viagens muito rápidas em distâncias muito longas. A segunda dela era os jornais, que passaram a ser publicados todos os dias, ao invés de semanalmente, e inundava a cabeça das pessoas com informações. A terceira causa era o telégrafo, que não deixava a pessoa se afastar do trabalho. O cara estava de férias na praia, viu o garoto ali dos Correios com um telegrama, pronto, acabou o relaxamento. A quarta causa era a obsolescência do conhecimento, a necessidade da pessoa estar sempre se atualizando. E a quinta causa, essa é apenas pitoresca, era o aumento da atividade intelectual das mulheres, né? Ele achava que o cérebro feminino não tinha capacidade para pensar muito. Mas quer dizer, nós, fora esta quinta causa, as outras 4, nós temos os paralelos hoje. Então, será que a tecnologia, de fato, causa todos esses males? Alguns males ela causa. Na questão do suicídio, voltando à sua pergunta, nós sabemos desde os tempos de Durkheim. Durkheim foi um estudioso do suicídio que ele descobriu que o suicídio é contagioso. Ele ocorre dentro de mesmos círculos familiares, dentro de mesmos círculos de amizades sociais, e estabeleceu-se um pacto, porque o suicídio aumentava quando o suicídio de alguém famoso era noticiado na mídia. Então a mídia parou de falar sobre o suicídio. O que está acontecendo agora com as mídias sociais? Cortella foi testemunha disto. Esses suicídios que ocorreram nas escolas mostravam os meninos filmando ali, os pais, por exemplo, de quem suicidou chegando, cenas dramáticas, e essas cenas eram colocadas sem qualquer controle, eram divulgadas. Isso é um estímulo. Exatamente. Não é? E isso estimulou, então, quase que um mecanismo de aprendizado e também de que o suicida passa a ter um certo destaque que talvez em vida ele não tenha conseguido naquele círculo social. Mário, você não acha que atrapalha muito as redes sociais em relação à saúde mental ou não? Sim, existe um componente, toda obsessão é doentia. Né? Se eu tenho conduta obsessiva em relação a algo, se você me disser que você passa o dia inteiro ligado às redes sociais, eu digo que você está doente, porque é o dia inteiro. Mas se você me disser que você passa o dia inteiro rezando, também vou dizer que você está doente. Se você me disser que você passa o dia inteiro lendo livro de filosofia, eu vou dizer que você está doente. Essa monotemática, essa vida monoconduzida, ela é um sinal de que existe algum desvio. Por isso as redes sociais, elas têm uma capacidade sedutora, elas ampliam várias coisas. Eu, por exemplo, na minha atividade, teria muita dificuldade sem as redes. Eu acabei ampliando a minha sala de aula para um mundo muito mais expressivo, pessoas que não teriam ocasião de estar comigo, né, naquilo que eu faço, porque não teriam um lugar. A geografia acabou perdendo as paredes, mas, por outro lado, ela pode ser enganadora, ela pode ser dribladora daquilo que é correto. Por isso, acho que a gente tem que ter, né, uma visão que é muito direta em relação ao uso cotidiano. Use com moderação. Significa um equilíbrio também nisso, sem obsessão. Se eu noto que eu não consigo de maneira alguma me afastar disso, né, é sinal de que essa dependência viciante, ela é um risco. E nós não vamos anulá-la, mas nós temos que usá-la de modo tão muito mais correto, né, do que a gente tem hoje no dia a dia, porque perturba de fato a nossa saúde, né? A gente vive, né, Calil, sob um tsunami informacional,
uma necessidade o tempo todo de estar sendo visto, né, de estar sendo notado. O Durkheim falava em anomia, né, com a ausência de um sentido social, né, para essa ideia de desvitalização. Portanto, sim, é preciso pensar um pouco mais, né, naquilo que a gente quer usar antes que seja por ela usada, né? Bom, estamos chegando ao final do programa. Considerações finais, o Gataz. Saúde mental. Olha, eu repito que não há saúde sem saúde mental. A saúde mental é parte fundamental da nossa saúde geral. Nós sabemos que comprometimentos da saúde mental comprometem também as nossas doenças, aumentando o risco, inclusive para o câncer. Então, é importante nós cuidarmos da saúde, que eu digo saúde 360 graus, da saúde como um todo, e cada vez mais instituições se preocupam com isso e em colocar, por exemplo, avaliações da saúde mental dentro dos próprios exames periódicos e check-ups que se faz, tanto nas empresas como na sociedade. Eu cumprimento por isso programas como esse seu, que eu tenho a honra de participar ao lado do Cortella, porque são programas que informam sobre saúde mental. Existe um preconceito sobre a saúde mental, existe o estigma. E contra o estigma, a melhor coisa é uma informação, principalmente uma informação qualificada. Pegando essa esteira, Dr. Gataz, eu digo com frequência que a melhor maneira de afastar fantasmas é acender a luz. E essa conversa ela é necessária. Fantasma tem medo de luz? Se ele estiver lá, ao acender, você enfrenta. Se ele não tiver, esqueça. O que não dá é ficar imaginando que a gente tem uma questão de saúde mental, e tem, e a gente não lidar com ela. Acenda-se a luz. Se o fantasma lá estiver, ele vai ser buscado, como se faz hoje. Se ele não estiver, esqueça, siga adiante. Nesse sentido, claro que eu gosto muito, e aí eu concluo, de um grande médico amazonense que faleceu em 2022, 96 anos, um poeta, o Tiago de Mello, quando ele tem um livro com o título Faz Escuro, mas eu canto. Faz escuro, mas eu canto. Isto é, a questão ela é difícil, ela é complexa, ela é tenebrosa, mas ela não é imbatível nem invencível. Ainda bem que vocês da área de ciência, né, de medicina, se dedicam a impedir que a nossa saúde mental deixe de ser saúde. Muito bem, agradeço ao Gataz, ao Cortella, e estamos encerrando os Sinais Vitais, Saúde Mental, Dr. Kalil Entrevista.